Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Madrugada Sem Sono. Espero que estejam gostando dos vídeos. Deixem o like, comentem, se inscrevam no canal, por favor. Quem não for inscrito, quem já for inscrito, se puder compartilhar com algum amigo que goste dos temas aqui descritos no canal, eu gostaria que você pudesse estar compartilhando para me ajudar. E bom, fiquem com o vídeo, espero que gostem. Há um conforto perigoso no preto e no branco. A nossa mente é uma máquina programada para economizar energia, e nada gasta menos energia do que dividir o mundo entre o herói e o vilão, o certo e o errado, o 8 ou o 80. Quando simplificamos a realidade a um tabuleiro binário, eliminamos a necessidade de pensar. Não precisamos ponderar, não precisamos investigar, não precisamos carregar o peso desconfortável da dúvida. Tudo se torna nítido, automático e brutalmente simples. Olha ao seu redor. A arquitetura do mundo moderno, especialmente o território digital que habitamos diariamente, foi desenhada para alimentar essa estrutura. Os algoritmos não recompensam a ponderação. O meio-termo não gera engajamento. A nuance não produz o clique. O que move as engrenagens da nossa sociedade atual é o choque das extremidades. Você é obrigado a ter uma opinião definitiva sobre um evento complexo que aconteceu do outro lado do mundo há menos de 10 minutos. E essa opinião precisa ser absoluta. Se você hesitar, se você decide dar um passo atrás para analisar as evidências, o tribunal invisível da opinião pública interpreta o seu silêncio como covardia, ou pior, como cumplicidade com o lado que eles decidiram odiar. Nós nos tornamos uma civilização de juízes convictos que esqueceram como é a textura da dúvida. Mas o aspecto mais aterrorizante dessa dinâmica não é um conflito em si, é o que acontece dentro da cabeça de cada indivíduo envolvido na disputa. Se você pudesse entrar na mente da pessoa que você mais detesta na internet, daquela que defende a ideia que você considera mais absurda, perigosa ou ignorante possível, você faria uma descoberta perturbadora. Você não encontraria ali um monstro consciente da sua própria maldade. Você não encontraria alguém que acorda de manhã planejando como destruir o mundo ou como espalhar o caos por pura diversão. O que você encontraria seria uma mente em paz consigo mesma, operando com a plena convicção de que está agindo com a mais absoluta naturalidade e virtude. Essa é a grande peça pregada pela evolução humana. A mente mais distorcida, o extremista mais inflamado, o autor de comentários cruéis nas redes sociais, todos eles possuem um mecanismo interno de blindagem psicológica que transforma suas ações em atos de legítima defesa da verdade. Ninguém é o vilão da própria história. Nós somos invariavelmente os protagonistas injustiçados, os guerreiros da justiça, os guardiões da moralidade. E quando temos a certeza matemática de que estamos do lado do bem, nós nos damos a permissão silenciosa de sermos monstruosos com aqueles que orbitam o polo oposto. Para compreender como chegamos a este estado de cegueira coletiva, precisamos recuar no tempo e investigar a própria biologia do nosso pensamento. O ser humano não evoluiu para buscar a verdade factual. O ser humano evoluiu para sobreviver em grupos. Na savana primitiva, fazer parte de uma tribo era a única garantia de que você não seria devorado ou que não morreria de fome. Discordar do grupo, questionar as narrativas da liderança ou tentar compreender o ponto de vista da tribo rival não era um sinal de inteligência ou de abertura mental. Era uma sentença de morte. O dissidente era expulso e a expulsão equivalia à extinção. Por causa disso, carregamos em nossa estrutura cerebral um medo ancestral do isolamento social. Quando as redes sociais modernas emularam a dinâmica das tribos, elas despertam esse monstro adormecido. Hoje, alinhar-se ao espectro de 8 ou 80 não é uma escolha intelectual, é um reflexo de sobrevivência social. Nós escolhemos um lado porque o vazio do meio-termo nos parece solitário demais. Preferimos estar errados junto com a nossa manada do que arriscar a busca pela verdade em total isolamento. Essa necessidade de pertencimento gera um fenômeno que a psicologia moderna estuda com grande preocupação, mas que os antigos filósofos já intuíam: o viés de confirmação elevado ao seu nível máximo. O nosso cérebro não funciona como um juiz imparcial que analisa as provas antes de emitir um veredito. Ele funciona como um advogado de defesa que já tem o cliente, as nossas crenças prévias, e passa o resto da vida distorcendo a realidade, ignorando fatos e selecionando dados apenas para provar que esse cliente é inocente.
Se uma notícia corrobora o que pensamos, nós a aceitamos instantaneamente. Se uma notícia corrobora o que pensamos, nós a aceitamos instantaneamente, sem checar as fontes, sem questionar as intenções de quem a escreveu. Se uma notícia contradiz o nosso castelo de cartas mental, nós a descartamos como manipulação, mentira ou conspiração do lado adversário. Criamos, assim, bolhas cognitivas impenetráveis. E o perigo real começa quando essa certeza interna se choca com o fenômeno histórico do auto-engano virtuoso. Pense nos grandes desastres da trajetória humana. Pense nas inquisições, nos linchamentos históricos, nos regimes totalitários que rasgaram o tecido do século passado. Nenhum desses movimentos ganhou força prometendo a crueldade pela crueldade. Os inquisidores medievais que acendiam as fogueiras em praça pública não operavam por sadismo puro. Em suas mentes, eles estavam realizando o ato de profunda compaixão. Eles acreditavam genuinamente que, ao queimar o corpo físico de um herege, estavam purificando sua alma e salvando o restante da comunidade da contaminação do pecado e da condenação eterna. Eles choravam, rezavam e jejuavam, convictos de que eram os instrumentos da virtude divina na Terra. Essa é a armadilha do radicalismo moral. Quando você se convence de que o seu lado detém o monopólio do bem e que o outro lado é a encarnação do mal absoluto, todas as barreiras éticas caem. A mentira se torna uma estratégia legítima para combater o erro. A humilhação pública do adversário se transforma em um dever cívico. A violência verbal é rebatizada como repressão necessária. Nós nos tornamos exatamente aquilo que dizemos combater, mas o nosso espelho mental continua a nos devolver a imagem de um santo. Como podemos quebrar esse ciclo? Como podemos desarmar essa bomba relógio que está fragmentando as nossas relações, as nossas famílias e a nossa própria capacidade de raciocinar com clareza? A resposta não está em acumular mais informações. Nós vivemos na era com o maior volume de dados da história da humanidade e nunca fomos tão polarizados e intolerantes. O excesso de informação sem o filtro da sabedoria serve apenas como munição para as nossas certezas prévias. A resposta exige um retorno à humanidade intelectual, um resgate de ferramentas filosóficas antigas que foram deliberadamente esquecidas para que pudéssemos nos transformar em consumidores dóceis de narrativas prontas. Os filósofos céticos da Grécia Antiga, liderados por figuras como Pirro de Elis, propuseram um conceito revolucionário para a saúde da mente humana, a épos. A tradução mais aproximada para esse termo é a suspensão do juízo. Os céticos perceberam que a maior parte das angústias, dos conflitos e dos erros humanos nascia da nossa pressa em julgar e dogmatizar sobre coisas que não conhecemos plenamente. A épos não significa apatia ou ignorância voluntária. Significa ter a coragem e a soberania mental de olhar para um debate acalorado, para uma polêmica do dia e dizer as palavras mais libertadoras que um ser humano pode proferir na modernidade. Eu não sei o suficiente sobre isso para ter uma opinião. Imagine o alívio psicológico de não ter que carregar o peso de um posicionamento definitivo sobre todas as coisas do mundo. Imagine o poder de não permitir que o algoritmo da internet controle o seu estado emocional, arrastando você para um cabo de guerra que não é seu. Suspender o julgamento é o primeiro passo para resgatar a atenção e a lucidez. É reconhecer que o mundo é vasto, contraditório e repleto de variáveis que escapam à nossa visão limitada. Outra ferramenta essencial para abrir a mente é compreender a mecânica do efeito Dunning-Kruger. 2 psicólogos norte-americanos demonstraram cientificamente que o Sócrates já afirmava nas praças de Atenas há mais de 2000 anos. As pessoas que menos sabem sobre um determinado assunto são justamente aquelas que possuem a maior convicção sobre ele. Quando iniciamos o aprendizado em qualquer área do conhecimento, a nossa confiança explode rapidamente. Como conhecemos apenas a superfície do problema, temos a ilusão de que ele é simples e que já deciframos o seu funcionamento. É o que os pesquisadores chamam de o topo da montanha da estupidez. Na internet, a maioria das discussões inflamadas é travada por pessoas que estão estacionadas exatamente nesse topo. No entanto, se esse adoecimento se limitasse aos debates virtuais e às discussões estéreis em caixas de comentários, poderíamos tratar o 8 ou 80 apenas como uma distração barulhenta, mas inofensiva. A realidade, porém, é infinitamente mais sombria. Esse pensamento binário escapou das telas e se infiltrou nas estruturas que sustentam a nossa civilização, tornando-se um dos maiores males da nossa era.
A primeira grande vítima dessa mentalidade foi a política. Historicamente, ela nasce da arte do consenso, da negociação e do reconhecimento de que uma sociedade é composta por grupos com interesses diferentes que precisam coexistir. O progresso de uma nação sempre dependeu da capacidade de sentar à mesa com o adversário e encontrar pontos de interseção. Mas o que acontece quando a política é engolida pelo maniqueísmo? O adversário político deixa de ser um concorrente com uma visão diferente do mundo e passa a ser tratado como um inimigo existencial que precisa ser destruído. A própria ideia de diálogo é rebatizada como traição. Os líderes modernos perceberam que é muito mais fácil, barato e lucrativo governar através do medo e da rejeição mútua. O resultado é a paralisia institucional. Governos inteiros não são mais eleitos para construir algo, mas para impedir que o outro lado o faça. Destrói-se o futuro das gerações inteiras, destrói-se o futuro de gerações inteiras apenas para alimentar o orgulho de torcidas organizadas ideológicas. No entanto, o impacto mais doloroso desse mal não está nos palácios do poder. Ele está na nossa mesa de jantar, na destruição silenciosa da nossa convivência como sociedade. Nós estamos desaprendendo a arte de conviver com a diferença. Antigamente, os laços que nos uniam às pessoas, aos nossos familiares, vizinhos e amigos de infância, eram feitos de fios múltiplos. Nós gostávamos de alguém pelo seu senso de humor, pela sua generosidade ou pelo histórico de vida partilhado. Hoje, o 8 ou 80 reduziu o ser humano a uma única dimensão. Nós passamos a julgar o valor moral de um indivíduo inteiro com base em um único posicionamento. Se alguém expressa uma opinião que diverge do nosso polo magnético, a nossa mente ativa o protocolo de cancelamento afetivo. Esquecemos anos de cumplicidade. Aquela pessoa é rotulada e descartada. Almoços de família transformaram-se em campos minados de silêncio hostil. As amizades de décadas são desfeitas com um clique de um botão de bloquear. Nós trocamos o calor das relações reais pela frieza de guetos digitais, onde todos apenas concordam. Nos tornamos ricos em incertezas absolutas, mas tragicamente miseráveis em afeto humano. Essa fragmentação social cria um ambiente de paranoia constante. O espaço público deixa de ser o lugar do encontro e passa a ser o território de ameaça. Nós olhamos para o desconhecido na rua não mais como um semelhante, mas como um potencial inimigo que pertence à tribo rival. E é exatamente assim que uma sociedade morre de dentro para fora, pela perda da capacidade de enxergar a humanidade no olhar de quem pensa diferente de nós. Se você continua estudando, se você se aprofunda e começa a ler os argumentos dos grandes especialistas, a curva desaba. Você entra no vale da humildade. Você percebe que cada resposta traz consigo 10 novas perguntas. Que a história tem múltiplas interpretações plausíveis, que a economia depende de cenários imprevisíveis e que a natureza humana não cabe em um slogan de 30 caracteres. O verdadeiro conhecimento não traz certezas absolutas, ele traz o tempo e o peso da complexidade. Quem sabe muito costuma falar baixo, hesitar e usar palavras como depende, talvez ou sobre certas condições. Quem sabe nada, grita, usa letras maiúsculas e exige a destruição de quem pensa diferente. Precisamos aprender a desconfiar da nossa própria indignação. Sempre que você sentir uma onda de raiva puritana subindo pelo seu peito, ao ler um comentário ou ao assistir um vídeo, pare. Esse sentimento de superioridade moral é um entorpecente para o ego. Ele faz você se sentir bem, faz você se sentir limpo e correto, mas ele bloqueia a sua inteligência. A indignação constante nos cega para as nossas próprias contradições. É uma cortina de fumaça que a nossa mente cria para que não tenhamos que olhar para o nosso próprio quintal, para os nossos próprios erros ocultos, para as pequenas crueldades que cometemos no cotidiano, enquanto apontamos o dedo para os grandes pecados do mundo exterior. Lembre-se do paradoxo do auto-engano. Até a mente mais doente e radical opera convicta da sua própria virtude. Se você aceita essa premissa como uma verdade psicológica universal, você precisa aplicar essa mesma regra a si mesmo. Você precisa se perguntar, no silêncio do seu quarto, onde é que eu estou sendo dogmático? Quais são as certezas que eu defendo hoje com unhas e dentes que, na verdade, são apenas repetições de discursos que eu absorvi sem questionar? Onde a minha mente está criando uma narrativa de herói para camuflar o meu próprio orgulho ou o meu próprio medo de estar errado? Essa busca pela verdade não se faz na praça pública da internet, onde todos estão encenando um papel para receber os aplausos dos seus iguais. Ela se faz no recolhimento, no silêncio que a clareza exige.
É necessário praticar o minimalismo digital, não apenas como uma forma de gerenciar o tempo, mas como uma estratégia de higiene mental. Quando reduzimos o ruído, quando paramos de consumir a torrente ininterrupta de opiniões alheias, permitimos que a poeira assente, e quando a poeira assenta, começamos a enxergar as nuances. As grandes transformações da história e da filosofia nunca aconteceram nos extremos do 8 ou 80. Olhe para a história do pensamento humano. A verdade quase sempre habita a zona cinzenta. A física moderna descobriu que a luz pode se comportar tanto como onda quanto como partícula, dependendo da forma como o observador a olha. Se até o tecido fundamental do universo rejeita uma definição binária e absoluta, por que insistimos em exigir que a sociedade, a história e a psicologia humana sejam lineares e simplistas? A verdadeira maturidade de um indivíduo é medida pela sua capacidade de hospedar dois pensamentos contraditórios na mente ao mesmo tempo, sem perder a capacidade de agir. É entender que alguém pode ter uma visão de mundo completamente diferente da sua e ainda assim ser uma pessoa movida por boas intenções no seu cotidiano. É compreender que a realidade é um emaranhado complexo de contradições e que nós fazemos parte desse emaranhado. Portanto, quando você se deparar com o próximo grande debate que promete dividir as pessoas entre 8 ou 80, faça o exercício revolucionário de não escolher um lado de imediato. Resista à pressa do algoritmo. Escolha a margem do rio. Escolha a margem do rio. Observe a correnteza levar os corpos daqueles que se afogaram na certeza absoluta. Lembre-se de que a dúvida não é um sinal de fraqueza. A dúvida é o escudo dos sábios contra a manipulação dos demagogos. Seja o observador que questiona a própria visão. Tenha coragem de procurar os erros nos seus próprios argumentos antes de apontar as falhas no discurso alheio. Mantenha sua mente aberta, não para que ela seja preenchida pelo lixo informativo da época, mas para que ela tenha espaço para respirar, para mudar de rota e para reconhecer que, muitas vezes, a melhor resposta que podemos dar ao caos do mundo exterior é o silêncio, na nossa própria busca interna. Porque no fim das contas, a soberania da mente não consiste em vencer o debate contra o outro, mas em conquistar a si mesmo, libertando-se da ilusão de que somos donos da verdade. Espero que tenham gostado do vídeo. Meu nome é Lucas, esse é o canal Madrugada Sem Sono. E até o próximo vídeo.